pessoal dizendo, na moral, esse cara vai fazer falta, é que era muito louco, né? A gente gostava muito, né, do José Martínez, tá? Mas enfim, né, velho, ele tá colhendo o que ele plantou. Então a gente tem que entender isso também, né? A gente fica até com pena, tal, do jogador, mas enfim. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Agora falando da estreia do Alan. Cara, foi uma baita de uma estreia. Não foi pouco, não. O cara deu chapéu, passe de cabeça, a jogada assim, ele armou o jogo com um passe de cabeça, quem lembra desse lance. Sofreu falta perigosa, deu lançamento para deixar o Yuri na cara do gol, marcou, tocou, virou jogo. Cara, o cara foi um monstro no jogo. E aí você pergunta para mim assim, Samir, como é que ele jogou, né? Como é que ele entrou na partida? Ele entrou fazendo a volância do lado esquerdo. Então, quando ele fez linha de 4, Ranieri na frente da zaga, Charles do lado direito, Alan do lado esquerdo, Garro centralizado e os 2 atacantes. E a mesma coisa, os laterais sobem, ficam 4 atacantes, o Garro atrás dos 4, né? E o Alan subindo pelo lado esquerdo e o Charles pelo lado direito, só o Ranieri ficando ali, né, junto com os zagueiros fazendo um tripé ali, porque o Corinthians ataca num 3-4-3. Hoje nós já começamos a ter um elenco um pouco melhor. Eu tenho elogiado a contratação do Alan, pelos moldes da contratação, de você ter um jogador desse nível, que foi alto nível no Fluminense, foi alto nível no Atlético Mineiro, e foi baixo nível no Flamengo por conta de lesão, não porque é ruim de bola. Concorrência muito grande, o Eric Pulgar, para mim, é um baita de um volante, joga muita bola aquele cara. E, enfim, né, a concorrência do Flamengo é maior e lá ele teve lesões, isso prejudicou bastante. Cara, agora o cara chega com autoridade, os passes dele, sim, a movimentação dele, né? Aliás, essa movimentação dele, isso chega, por incrível que pareça, tem hora que ele exagera, né? E aí ele começa a marcar onde já tem marcação, e aí você pode abrir espaço em outro lado, mas é uma coisa que o Dorival sabe corrigir. Mas o Alan, ele é tão motorzinho de ficar vindo buscando bola dos lados, né, do campo, porque ele vem buscar a bola entre os zagueiros, ele vem buscar a bola nos laterais, ele gosta de fazer a triangulação, né? A armação do jogo, lado direito, lado esquerdo, triangulação. Ele vem entre 2 aqui, ó, busca o passe, né? Ou para cá ou para lá, faz a triangulação, isso ajuda a armar o time lá atrás. Cara, o Alan é um baita de um reforço. Já dá para ver que é um cara que vai brigar aí pela titularidade. E, meu irmão, a corda vai arrebentar, não sei para quem. Pode ser pro Ranieri, pode ser pro outro volante. Mas, cara, o Dorival tem esse azar, né, também. Ele perde o André, ele perde o Bidon, porque ia ser lindo a gente ver a concorrência, né? Mas agora, velho, o Alan vai ser titular, entendeu? Domingo já tem que ser titular. É um cara que já vai chegar para ser titular. Ainda mais se não tem o André. Cara, ele vai fazer essa função que... Ele tem uma característica diferente da do André, que é um carregador de bola, um tanque, e tem a passada larga, né, com o drible, carregando a bola e pisando na área, e o Alan ele carrega a bola, ele pode até pisar na área, mas ele gosta mais do passe, que ele tem um passe realmente muito bom. Cara, o Alan vai ser titular, velho, entendeu? O Alan vai ser titular. Vamos imaginar que agora o Corinthians ele não tem o Bidon e não tem o André, infelizmente, para os próximos jogos, né? Como é que a gente vai imaginar esse time do Corinthians com o Alan? Por quê? Azar do Dorival que perdeu o Bidon
né, o Breno Bidon e perdeu também o André, mas sorte que recebeu o Alan. Cara, o Alan vai ser titular desse time. Não tem jeito. Sem o Breno Bidon e o André Luiz, muito mais ainda. Porque o Alan joga mais que o Ranieri, o Alan joga mais que o Carrídio, e o Alan joga mais do que o Matheus Pereira. O Carrídio no auge dá uma briga boa, talvez o Carrídio talvez seja até melhor, no auge. Mas o Carrídio não está no auge desde o início de 2025. Então, o Carrídio, com as suas limitações físicas, né? O Alan é melhor. A gente vai ter um Corinthians bem melhor, né? Com o Alan fazendo a saída de bola. Se a gente for escalar um Corinthians hoje, dá pra gente escalar o Corinthians assim, com a linha de 4, que é a mesma: Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e o Bidu, o Ranieri na frente da zaga, o Alan do lado esquerdo, e aí a gente coloca aqui, ó, ou do lado direito, ou o Matheus Pereira e o Carrídio. Vai ter que ser isso. Por quê? Primeiro que Matheus Pereira e Carrídio, a gente viu que o time fica muito lento. O time fica muito lento. A gente viu tanto que o Corinthians perdeu em intensidade no meio campo com a saída do Bidon e do André Luiz e a entrada do Matheus Pereira e do Carrídio. São jogadores que tecnicamente são muito bons, né? São ótimos para o elenco. Não só o Matheus Pereira, que a gente tem elogiado tanto, mas o Carrídio é ótimo para o elenco também. Você ter o Carrídio como uma opção de banco de reservas hoje, meu amigo, é algo sensacional, né, velho? É algo sensacional. Então, mas a gente já imagina que Alan e Ranieri vai trazer pegada no meio campo e pegada com qualidade, porque o Alan, ele é motorzinho, mas ele sabe armar o jogo e sabe também soltar a bola de primeira, enfim, é um jogador mais experiente. E aí você vai ter dois jogadores que são mais pesados e com características diferentes. Então vai depender muito do adversário, porque uma das grandes características do Dorival Júnior é ele armar o time de acordo com o adversário. Então se ele pegar um time que sobe mais as linhas, talvez o Matheus Pereira seja interessante para fazer a ligação direta e pegar e apostar em contra-ataques. Se ele pegar um time mais retrancado, talvez o Carrídio seja mais interessante. Então vai depender muito do adversário. Mas o Corinthians já pode, mesmo, olha só, como o nosso elenco melhorou muito, mesmo com as ausências do André Luiz e do Bidon, o Corinthians já pode ter na reserva Carrídio, como meio campista ali, vai ter aí o Marroquino, que a gente não sabe se é bom, enfim, é uma coisa que não dá para ficar falando, não dá pra gente ficar falando do Zaccaria sem saber quem ele é, velho. Então, assim, cara, agora é a gente aguardar, né? Eu vou apurar para vocês aí nessa sexta-feira o período, né, de desfalques do Bidon e também do André Luiz, né, para a gente ter uma noção, né, como esses caras vão, qual a gravidade, né, da lesão. Uma coisa eu sei, no meu meio-campo do Corinthians, ele tem 3 jogadores hoje: Alan, André e Bidon, com todos à disposição. E aí vai sobrar uma vaga para Ranieri, para Carrídio, para Matheus Pereira, para um monte de gente. Agora, tem uma coisa que a gente tem que analisar o jogo taticamente. O Ranieri joga como primeiro volante, mas faz a linha de 3 porque é alto. O Corinthians fica com 3 gigantes de zagueiro. O Alan já não tem isso. Apesar de armar o jogo hoje de cabeça, numa jogada que tocou de primeira de cabeça, né? Ele não tem isso. Mas o Ranieri jogando bem como jogou hoje, e o Alan, o André e o Bidon, eu acho que a gente tem um time com bastante pegada de marcação e saída de bola. Eu acho que é o ideal, seria hoje. O ideal hoje não, né? Com todos à disposição, eu acho que ficaria bem interessante esse meio campo. O melhor Corinthians hoje, com o Hugo Souza, um Corinthians para jogar Libertadores, que vai ser sempre o time titular na maioria das vezes, né? Principalmente em oitavas de final, quartas de final, tendo todos à disposição. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu, Ranieri, Alan, André e Bidon, na frente Memphis e Yuri. E ainda você tem no banco de reservas. Olha o nosso banco como é que ficaria. A gente teria Matheus Pereira no banco, Carrídio no banco, Caio César no banco, Garro no banco. Cara, olha isso, velho.
entendeu? Olha como as coisas mudaram. Matheus Pereira, Carrídio, né? Matheus Pereira, Carrídio, Caio César e Garro. Só esses 4 aqui já... E o Anchileri também, que para mim para reserva, é um reserva muito bom. Cara, em todos os setores você tem reservas interessantes ali. O Zacarias eu não sei ainda, né? Vamos esperar, espero que seja bom. Seria bem interessante o André Ramalho também como reserva. Pô, o André Ramalho fez várias partidas boas com a camisa do Corinthians, é um bom reserva também. Então você tem André Ramalho, você tem Anchileri, você tem Matheus Pereira, você tem Carrídio, você tem Garro, você tem Caio César. Aqui eu falei de 6 reservas que eu não vou dizer alto nível, mas que seguram a onda de uma maneira absurda. E depois vai ter os outros que são mais duvidosos, né? Charles, Vitinho, Guinegão, Pedro Raul, entendeu? Mas tem o Dieguinho também, que tá no meio termo disso tudo, né? E o Pedro Milans a gente viu pouco ainda, mas também é um bom reserva, né? Mas a gente viu pouco ainda do Pedro Milans, tá? O Marcelo Paes, ele disse que o Corinthians tinha base, né, para rescindir de forma unilateral com o Martínez, mas preferiu o diálogo, né, por entender o momento do jogador, que vai fazer cirurgia, e também por gratidão. O Marcelo Paes falou aquilo que a gente tem anunciado aqui para vocês, né, e informado em primeira mão. O Corinthians quer rescindir com o Martínez de forma amigável, tá? E o Corinthians tem uma negociação avançada e independente, já tem uma informação até mais exclusiva a passar para vocês, independente da rescisão ou não, o Corinthians vai arcar com a cirurgia do José Martínez, tá? O Corinthians já prometeu isso para o jogador, então eu creio que a rescisão amigável vai sair, então a gente vai ter aí um Corinthians, né, não correndo riscos no futuro. O nosso querido Osmar Stabile, ele sempre diz, né, que não quer deixar uma herança, né, maldita aí pros próximos presidentes do Corinthians, tá? Não é 30% do salário, ainda não está decidido isso, né? Enfim, não está decidido isso, né, na questão aí de ser 30% do salário ou não, tá? Não é uma coisa que está decidida, definida, mas o contrato do José Martínez vai ser rescindido de forma amigável, e o Corinthians vai sim pagar a cirurgia dele, realizar a cirurgia, dar todo o suporte para que o jogador, né, venha ser recuperado da melhor forma possível, tá? Então o Martínez, ele rescinde com o Corinthians, né, o pessoal dizendo, na moral, esse cara vai fazer falta, que era muito louco, né? A gente gostava muito, né, do José Martínez, tá? Mas enfim, né, velho, ele tá colhendo o que ele plantou. Então a gente tem que entender isso também, né? A gente fica até com pena, tal, do jogador, mas enfim. Palavras do Marcelo Paes sobre Martínez. Todos sabem da situação de dificuldade que tivemos no início do ano, do não retorno dele. Quando houve retorno, veio com lesão. Conversamos internamente direto, departamento jurídico e departamento médico. Entendeu-se de fazer um acordo amigável. Está em tratativas finais. O Corinthians tinha a possibilidade para fazer uma rescisão indireta, para fazer o término de contrato unilateral, mas optamos por algo amigável. Continua o Marcelo Paes dizendo, quando o Martínez esteve aqui, honrou a camisa. Porém, a questão disciplinar está acima. O clube não poderia deixar passar batido uma situação como essa. Vai contra o que o clube pensa, de comportamento, de conduta, se decidiu por acordo já conversando entre as partes. O Martínez está encerrando seu vínculo com o Corinthians. Acabou, né? Fim da linha para José Martínez no Corinthians, tá? Fim da linha para José Martínez no Corinthians. É isso, entendeu? Não tem outra coisa a dizer ou explicar para vocês. Samir, tem um Kaká na zaga, né? O Kaká, é bom que o Wesley Calcin, né, do restaurante Sete Mares, lembrou a gente aqui, porque o Corinthians encaminhou o empréstimo do Kaká para o Vitória. O jogador vai ficar lá até o final deste ano. O Vitória não vai pagar nada, tá, pelo jogador. E tem algumas coisas ainda a confirmar. Quais são? Se vai ter a obrigação de compra. Eu sei que tem a opção de compra, mas o Corinthians queria na negociação, eu não sei se o Vitória aceitou, uma obrigação de compra em metas atingidas pelo Kaká. Então, se ele atingisse um número de partidas,
Aí o Vitória era obrigado a comprar. Eu não sei se essa cláusula entrou, mas o Corinthians queria essa cláusula, tá? E outra coisa importante também, a divisão dos salários. O Vitória estava pedindo 50-50. Enfim, não sei como é que eles chegaram, né, nessa conclusão, porque o Corinthians queria que pagasse 100%, eles queriam pagar 50%, tá? Não sei se o Corinthians aceitou 50-50 e colocou a obrigação de compra com metas alcançadas. Eu vou trazer todos esses detalhes para vocês nessa sexta-feira. O que eu posso dizer é que a negociação está muito encaminhada. Acho muito difícil que o Kaká não seja jogador do Vitória, tá, gente? Acho muito difícil. O Kaká, eu quero falar um negócio para vocês. Ele fez um trabalho, ele fez um trabalho extra-campo que foi muito importante para ele, tá? Ele trabalhou a cabeça também. O Kaká era um cara que acabou desandando um pouco no sentido de, sabe, a imagem dele ficou muito arranhada. Aquelas fotos que não foi ele que vazou, né? Não sei como que vazou aquela foto com aquelas mulheres. Ele xingando a imprensa, falando palavrões, né, falando mesmo pela própria boca, fazendo faixa. Cara, eu ouvi dizer que ele se arrependeu muito. E eu sou da seguinte opinião, meu amigo. Se você se arrepende, você merece perdão. A gente tem que entender isso. Se o cara é folgado, nós vamos encarar. Entendeu? Eu sempre falei aqui que ele é um ministro da educação, porque ele foi muito desbocado. Eu penso nas crianças também que vão para o jogo, uma criança que já sabe ler e ver uma faixa daquela, as entrevistas. Então, assim, realmente o cara foi bem folgado. Mas a informação que me chega é que ele se arrependeu e está focado em reconstruir uma imagem, fazer uma imagem melhor, né, e também recuperar o futebol. Agora, se ele se arrependeu de fato, a gente perdoa. O Lucas falou, mal mala, se arrependeu nada, como é que nós vamos saber? Verdade, Samir, você é a prova disso, né? A Juliana está dizendo, vamos dar uma chance para ele longe do Coringão. Exatamente, né? Eu fui vida louca e Deus me perdoou, entendeu? Eu não tinha condição de estar aqui hoje, enfim, de estar pregando uma palavra, né? Eu dei trabalho para minha esposa, para minha família, para minha mãe, para todo mundo, entendeu? Então eu sou da seguinte opinião, meu amigo, todo mundo merece perdão, todo mundo é recuperável, né? Basta querer, claro. Né? As pessoas que não querem também vivem aí, né? Na vida louca, entendeu? Então, assim, cara, eu espero que o Kaká se dê bem, o Kaká se dando bem, o Félix Torres se dando bem, profissionalmente falando de instituição Corinthians, é bom pro Corinthians, né, velho? Né? É bom pro Corinthians, entendeu? Félix Torres vai disputar a Copa do Mundo, que seja titular do Inter, que seja vendido, tá? E o Kaká, enfim, não deu certo no Corinthians, que fique lá no Vitória, e tomara que dê tudo certo para ele.